Oi, pessoal, tudo bem? Olha, e hoje eu tô aqui com o texto que encontra-se em 1 Tessalonicenses, né? Que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Os de Tessalônica, né? Um lugar, né, pessoal? E eu estou aqui no capítulo 5, a partir do verso 16 até o 24, mas eu vou refletir com vocês nesse texto aqui, com esse texto, eu vou dividir em 2 vídeos, pessoal. Então, eu vou estar lendo aqui apenas 4 versículos e amanhã eu leio mais, né? Eu trago mais, porque eu vi que aqui tem bastante coisa, né? E para não estender muito o vídeo, não ficar cansativo. E também a gente não tem pressa, né, pessoal? Então, diz assim aqui no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, no 16 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extingai, né? Não extingais o Espírito Santo. O Espírito, aliás. Então, assim, aqui o apóstolo Paulo, ele orienta, né? Ou até mesmo dizer assim, que ele aconselha, né? Só coisa boa, né, pessoal? Então, ele diz assim: regozijai-vos sempre. O que seria regozijar, né? Alegrai sempre. Alegre-se sempre. Seja uma pessoa alegre. Agora, trazendo nesse texto para nós, né, para uma mensagem prática para nós, eu digo para você: alegre-se sempre, né? A Bíblia, a palavra, a Bíblia, ela é atual, então dizer isso, trazer para nós, né? Então, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Então, alegre-se sempre. E depois ele diz: orai sem cessar. E eu fiquei pensando assim, dizer para nós assim, com essa expressão dele, orai sem cessar, né? A oração é um diálogo com Deus e pode ser verbalizado ou não, né, pessoal? Pode ser intimamente, em pensamento, né? Em espírito aqui, né? De alma, né? Então ele diz, orai sem cessar. Então, como nós podemos fazer isso, né? Não é que nós temos que ficar sempre falando, né? Com Deus. Mas orar em espírito, né? Sempre ter, né? aquela comunhão, aquele sentimento bom de Deus, né? Com Deus. Sempre trazer, né? Sempre trazer paz, né, alegria, estar sempre, né, em comunhão com Deus, entende? Então eu entendo assim que isso também significa orar, né, orar, não apenas de falar, mas de estar em comunhão com Deus. E depois ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando ele diz assim, esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, eu entendo aqui, pessoal, que quando ele diz em Cristo, é que também essa é a vontade de Cristo. Esta é a vontade de Cristo, é a mesma vontade de Deus, que sejamos gratos, né? Em tudo dai graças, porque de repente eu e você possamos pensar assim:
poxa vida, né? Qual será a vontade de Deus, né? Parece algo assim tão distante, saber a vontade de Deus. Eu não sei qual a vontade de Deus, o que é que Deus quer de mim, né? De repente pode passar assim, algo tão distante, você nem percebeu ainda, não viu, né? Aí uma das vontades de Deus, o que Deus quer de mim? Então, eu dizer assim para você que a partir de hoje nós não teremos mais essa dúvida. Já temos aí pelo menos algo que nós agora sabemos, passamos a saber, que é algo que Deus quer de nós, que Deus quer que façamos, né? É que sejamos gratos, né? Então, ele diz aqui, em tudo dai graças. Isso é a vontade de Deus. Você ama Deus? Quer fazer a vontade de Deus? Podemos começar por aí, sendo pessoas gratas, né? Pessoas que saibam aí ser grato, né? Que tem aí um coração grato, né? Não sei o que seria o contrário da gratidão. Uma pessoa ingrata, né? Que não reconhece, sabe? Parece que está sempre em falta, não consegue perceber o valor de algo que recebe, né? Não vê valor. É porque para a gente ser grato, a gente precisa ter esse sentimento de valor, né? Valorizar, né? Poxa vida, é isso aqui, né? Perceber a importância das coisas. Isso gera em nós a gratidão. Então pense sobre isso e seja grato e entenda que é a vontade de Deus e de Jesus para mim e para você. Entende, pessoal? E depois ele diz assim, não extingais o Espírito Santo. O que é extinguir, né? É afastar, né? Vamos dizer assim, é matar, é afastar mesmo, né? É não permitir que ele fique perto de mim, assim, de você, que ele, como que eu diria para você? Mas você entende, né? Extinguir é anular, né? Não anule o Espírito Santo, não entristeça ele, não dê motivos para que ele se afaste, para que ele fique triste, para que ele não queira ficar com você ou não possa ficar com você. Entende, pessoal? E pensei assim em dizer, né, para mim e para você, assim, olha, pessoal, fiquei pensando assim, que ninguém em sã consciência vai fazer isso, né, de propósito, dizer assim, eu não quero saber do Espírito Santo, né, eu não quero saber de Deus. Em sã consciência a gente não faz isso, mas às vezes a gente pode fazer inconsciente. E quando que a gente faz isso? É quando a gente alimenta em nós, em nossa alma, em nosso coração, em nossos corações, coisas que não combinam com ele, coisas que é contrário da natureza de Deus. Entende? Um coração murmurador, queixoso, irado, né? Que está sempre aí com muita raiva, com ódio. Um coração nessas condições, ele naturalmente vai afastar o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aqui não diz Espírito Santo, mas nós entendo aqui que é o Espírito Santo. Então, essas coisas que nós precisamos observar, né? Essas coisas que entristecem. Então, um coração que está sempre irado, né? Cheio de maldade, que maquina coisas ruins. Como é que pode Deus? Nós entendemos um pouquinho de quem é Deus, a natureza de Deus. Não há espaço, né?
Não há espaço. Lembrei de uma fala também de Jesus, que ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então, um coração assim, ele afasta o Espírito de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta, ele ensina. Não faça isso. Deixe sempre um lugarzinho especial aí no teu coração, né? Cultive o amor, a paz, a alegria, a presença de Deus. Chame Ele para estar com você. E naquilo que é muito difícil, que você não dá conta, peça ajuda dEle. Ele vai te ajudar. Então nós podemos contar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, para nos transformar, para nos limpar. Entendeu, pessoal? Então pense sobre isso e sempre pense assim, olha, quando você pensar assim, eu quero fazer a vontade de Deus, você pode começar por aí, sendo uma pessoa grata. E entenda que é vontade dele para você. Ele quer, de fato, que você seja uma pessoa grata. Jesus quer que você seja assim. Então, deixe esse desafio. Vamos pensar sobre isso. E vamos permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e nos faça, de fato, um com Deus. Tá bom? E que Deus te abençoe. E amanhã eu trago o restante aqui desse texto. E é isso. E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.